Vamos iniciar dialogando o momento. Hoje com Andréia Alvarenga, Bruno Kirali, Luciano Tartari e Silvio Vonsovitz. Iniciamos com um conto atribuído a Gandhi, Seja a mudança que você quer no mundo. Certa vez, a mãe de um menino indiano foi procurar Gandhi em busca de uma orientação, pois um médico a havia prevenido que seu filho deveria parar de comer balas e guloseimas. Mas, por mais que ela insistisse, o menino não obedecia. A mãe pediu a Gandhi que conversasse com o menino a esse respeito. Mas Gandhi, com um semblante sério, sugeriu a ela que voltasse com seu filho depois de 2 semanas. Na data combinada, mãe e filho retornaram e Gandhi conversou com o menino. Desde esse dia, o garoto parou de comer doces, que tanto prejudicava a sua saúde. A mãe ficou intrigada. O que será que Gandhi falou? Por que ele me pediu para esperar 2 semanas? Curiosa, a mãe voltou à casa de Gandhi para perguntar sobre isso. Com um sorriso maroto, ele respondeu: é que eu mesmo estava precisando parar de comer açúcar. Do contrário, estaria pedindo a seu filho algo que eu não faço. Só depois de passar 2 semanas sem ingerir açúcar, eu pude pedir a ele que parasse de comer doces. Contei a seu filho a minha própria decisão de não comer mais doces e o bem que isso havia me proporcionado. Assim era Gandhi. Procurava ser ele mesmo o maior exemplo e dizia: seja você a mudança que quer ver no mundo. Com essa história, iniciamos a nossa conversa de hoje, que eu quero que seja muito produtiva e que traga frutos para todos nós. Esse Dialogando o Momento quer retratar um pouco do que estamos vivendo nesse momento único em nossa sociedade e no planeta Terra. A realidade familiar, escolar, social, no seu todo está sofrendo alterações enormes, entre elas o isolamento proposto pela Organização Mundial de Saúde e acatado pelas autoridades constituídas. Como interagir no dia a dia com mudanças tão bruscas na dimensão pessoal, familiar e social? Como conviver nesse isolamento com medo e insegurança? Passando pelas redes sociais e noticiários, com certeza a humanidade não será a mesma. O Centro de Educação para o Pensar e a editora Zofos, nesses 31 anos, tem construído e contribuído para fazer uma educação reflexiva em inúmeras escolas por todo o Brasil. Temos uma proposta bem clara de desenvolver no ambiente escolar e familiar a COMAI, a Comunidade de Aprendizagem Investigativa. Para que essa COMAI aconteça, é necessário a priori despertar e cultivar a autoestima dos participantes, pois quem não a possui desacredita de seu potencial e não se manifesta. Além disso, desenvolvemos o método LIDA, ler, investigar, dialogar e agir, desde a educação infantil até o ensino médio. Como é importante ler a realidade, a vida no seu todo, investigando profundamente, usando o diálogo, partindo para uma ação consciente e livre. Queremos você participando desse momento de diálogo aqui conosco. Professora Andréia, é com você. Obrigada, Silvio, por esse convite tão especial, né? Agradeço também à editora Zofos. É um momento tão importante, né? Tão inusitado para todos nós. Eu sou psicanalista, como o Silvio já me apresentou. Eu desenvolvo os meus trabalhos há 25 anos, não só em consultório, como eu também transito pelas instituições, trabalhando também em hospitais. Nesse momento, eu gostaria de ressaltar um projeto que eu tenho, que é o projeto Fortalecendo Laços, que sempre, na minha fala, eu enfatizo bastante o sistema familiar. E nesse momento, mais do que nunca, eu acho que ficará bem claro
né, o quanto que o sistema ele é absolutamente importante, como que nós precisamos cada vez mais nos implicar em tudo isso que acontece, né, desde pensando no mundo, em questões bem macro, como também nos nossos pequenos sistemas, que são as nossas famílias, tá bem? Então, a minha apresentação, eu acho que é o suficiente, né, para a gente continuar. Então, gente, boa tarde, eu sou o Bruno, sou psicólogo e também, assim, trabalho tanto em consultório quanto tenho diversos trabalhos junto a escolas e cursos que a gente oferece na área da psicologia, na área do autoconhecimento, nessas áreas afins, assim, né? E vou falar também algumas coisas do que eu vim observando, né, nas pessoas que eu tenho em contato nesse momento da quarentena e algumas observações que acho que observações que podem ser úteis. Então, é uma grande alegria poder participar desse bate-papo, né, desse diálogo aberto, né, com outros profissionais de diversas áreas, né, da psicologia, trazer um pouquinho assim, as nossas reflexões, né, sobre o campo da filosofia e da pedagogia também, né, nesse momento incerto que nos cerca, né, e que não temos assim, ideia de até onde vai. Nós podemos fazer uma projeção de até onde vai e o que nós podemos fazer durante esse processo, né? Então, eu sou o professor Luciano Tartari Neto, sou assessor pedagógico da região de Brasília, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Estava atuando até alguns meses atrás na região sul, né, e agora assumo também a região lá do centro-oeste do Brasil. E somo aí junto com a equipe da Sofos, né, juntamente com os profissionais de ponta que a gente tem aí, e aí a gente desenvolve esse projeto do programa Educar para o Pensar, e esse grande projeto de levar o diálogo e o bem pensar a todas as pessoas, a todas as escolas, enfim, a todas as lideranças aí. É uma grande alegria. Bem, fazendo as apresentações, eu devolvo a palavra à Andréia, para que ela inicie, né, o seu diálogo e nos presenteie aí com essas reflexões. Então, pessoal, são tantos os temas e depois desses 30 dias, eu já ia cometer um ato falho, ia falar 30 anos, de tão intensos que tem sido. Depois desses quase 30 dias, eu acho que eu me autorizo a falar com um pouquinho mais de propriedade, compartilhar com vocês também o que eu venho acompanhando, porque eu continuo o meu trabalho, eu continuo atendendo as pessoas que já estavam em análise, né? E conversando e tendo muita curiosidade para conversar com inúmeros profissionais. Então, eu ligo, vamos supor, e converso com o delegado, né, que trabalha numa delegacia, se eu tenho oportunidade, vou conversar com alguns médicos, o farmacêutico, o lixeiro que passa aqui na frente da minha casa também, se eu tenho oportunidade, eu vou conversar, porque eu estou muito sedenta e muito curiosa para entender um pouco mais o que está acontecendo, né? Então, depois desses quase 30 dias, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês isso que eu venho escutando do outro, aquilo que eu venho também escutando, né, do meu mundo interno, e criando algumas reflexões, longe de trazer respostas, né? Porque não é essa a proposta é justamente para que possamos criar questões, para que possamos nos aproximar desse momento tão rico, tão complexo, tão difícil e tudo mais. Então, eu vou querer compartilhar com vocês e convidá-los a pensar sobre temas difíceis e que, para alguns, um pouco mais ou um pouco menos, acaba sendo até um certo tabu. O que eu estou querendo dizer? Silvio já tocou, né, inicialmente na fala dele, quando falava, né, que é o que eu me proponho nesse momento, falar sobre angústia, medo e morte, né? Falar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre essas questões tão densas, tão assustadoras, mas também criar algumas possibilidades para que talvez possamos diminuir um pouco a angústia. Então, que possamos nos aproximar disso, mas não nos sentirmos totalmente paralisados com medo, porque o medo também, quando é muito intenso, nos paralisa.
que possamos, quem sabe, avançar, né? Então, eu vou também compartilhar com vocês esse feedback que eu venho escutando de muitas pessoas, algumas possibilidades. Então, quando nós escutamos, eu imagino que vocês também já devam ter escutado, e quando nós sentimos também angústia, uma fala bastante comum, bastante presente da pessoa que está sofrendo a gente diz, fale sobre, né, a sua angústia, sobre o que você está sentindo. Não sei falar, não sei nomear, as palavras não dão conta de tamanho sofrimento, ou eu sinto um vazio muito grande, um aperto no peito, mas que eu não consigo falar quase nada sobre isso. Parece que eu perdi as rédeas da minha vida, uma falta de controle, uma desorganização, medo e um vazio. Pois bem, penso eu, pensando sempre na singularidade, que é uma marca da psicanálise, né? Se existe uma marca na psicanálise, na fala de um psicanalista, na escuta, é a singularidade. Então, é claro que cada um, né, de uma forma muito particular, como cada um está vivenciando tudo isso. Mas eu acredito que a grande maioria, ela entrou em contato com essas questões, um pouco mais, um pouco menos, logo no início ou agora, mas isso é presente, né? Isso já faz parte, então, agora das nossas experiências, né? Quem diz que nunca sentiu, eu penso que muito provavelmente agora isso já vai fazer parte, né, dessas experiências tão importantes. Então, nós estamos cercados por tudo isso. Por que nós estamos em casa, né? Quem está fazendo esse isolamento aí social? Porque uma lei foi imposta? Sim, mas algumas pessoas não se submeteram a ela. Por que nós estamos, a grande maioria, penso eu? Porque tem medo do quê? Medo do tal vírus que tem relação com o quê? Com a morte. Então, se a gente fosse encurtar um pouquinho essa questão, é medo da morte, talvez, é disso que nós estamos falando. Para alguns, de uma forma mais explícita ou não tão explícita, mas é isso que nos cerca, né? Então, como todos sabem, vivenciamos, de novo, para algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, muitas perdas, sim, do contato social, algumas pessoas perda de emprego, perda de dinheiro, perdas das suas atividades ou dos seus projetos e tudo mais. E pensando, agora eu vou querer colocar um pouquinho mais de luzes nas crianças, que é o foco desse meu projeto, o projeto Fortalecendo Laços, mas eu penso que essas questões servirão para todos nós. Nós sabemos que as crianças, no momento ali da infância, é o momento que acontece a formação psíquica, é o momento da constituição psíquica. E que para existir essa constituição, os limites, as regras, elas precisam existir. Pensando em tudo isso que vem acontecendo e escutando muitas famílias, o que eu pude escutar e observar, muitas falas da seguinte maneira: acordar para quê? Para que eu preciso dormir agora se não tem horário para acordar? Tomar banho para quê? Me alimentar? Será que eu não posso ficar sem? Ou seja, muita desorganização. Claro que isso não é uma regra, mas me chamou a atenção, eu escutei muito isso. Muita desorganização. Então, por isso que me parece que a questão de uma certa rotina, e aí cada família, na medida que achar que isso é interessante ou não, poderá criar a sua, né? Uma certa rotina, por quê? Porque a rotina tem uma certa relação com algo que é minimamente previsível. Por quê? Porque é importante que a criança possa olhar para os seus pais e encontrar um certo conforto, um certo aconchego, um certo acolhimento, observando que o mundo lá fora está desmoronando, mas pelo menos aqui dentro da minha casa, e a casa também pode ser uma metáfora, né? Essa casa externa, como essa nossa casa interna, mas pensando na casa concreta, né, para as crianças. O mundo lá fora está desmoronando, mas pelo menos aqui em casa as coisas estão fluindo, né? Tem um certo cuidado. Eu estou vendo que
minimamente eu sei o que vai acontecer, porque as crianças, elas perguntam muito, o que eu vou fazer, né? Então, ter essa consciência de uma certa programação, ou é um momento para que algumas pessoas possam descobrir ou despertar alguns projetos que possam ser realizados nesse momento. Então, esse é um ponto que eu gostaria de abordar, para que pudéssemos pensar, será que uma certa rotina não seria muito bem-vinda? Uma certa programação para que possamos ter o mínimo de controle sobre as nossas vidas, né? Esse é um questionamento. Um outro é com relação ao isolamento. O isolamento está acontecendo agora? Ou será que já vinha acontecendo com muitas pessoas muito antes de tudo isso acontecer, né? Por conta de muitos excessos, de muitos compromissos, de muitas atividades, de muita sobrecarga, muitas pessoas estavam alienadas e distantes do seu mundo interno. Então, poderemos também questionar esse tema relacionado ao isolamento. Ao meu ver, muitas pessoas já estavam isoladas de si e do outro, e dos seus familiares, e dos seus filhos há muito tempo, há muitos anos. Então, é uma questão também, né, de que isolamento nós estamos falando. E outra, são muitas, né? Eu vou tentar ficar dentro aí mais ou menos do meu tempo. E outra, que uso poderemos fazer dessa experiência? Não vou arriscar nenhuma resposta, mas levanto algumas hipóteses, porque cada um vai poder falar sobre a sua experiência depois. Não sabemos, né? Mas eu imagino que a partir de toda a retirada desses excessos, e o que eu venho acompanhando nesses pacientes que eu continuo, né, os atendimentos, o tratamento, que eu venho acompanhando assim, é que quase todos, ou quase todos, estão dando continuidade às suas questões, só que agora parece que tudo foi descortinado, né? Parece isso mesmo, retirei todos os excessos e agora apareceu, né? Parece que as pessoas ficaram nuas e é um momento para se enxergar. Algumas pessoas, penso eu, que avançarão com isso que estão enxergando, acredito que sim, e tenho observado que sim. Outras pessoas ficarão desesperadas e assustadas com isso que estão enxergando em si também, porque nós estamos vendo pessoas absolutamente desesperadas e angustiadas dentro de casa. Outras manterão a alienação e o isolamento com a negação? Eu acredito que sim também. Então, trago aí essa outra questão, né, do que se trata esse isolamento. E uma outra também é que eu venho escutando que o assunto da morte nos ronda. Algumas pessoas possuem mais facilidade, outras muita dificuldade para se aproximarem disso, né, que é tão denso, tão pesado, tão difícil, tão doloroso. Mas o que eu sei, que eu gostaria de compartilhar sempre que eu tenho oportunidade, é que uma forma que a gente tem para alimentar a angústia é não falar sobre as nossas feridas. Por isso que o tratamento da psicanálise, da psicologia, é quase como se fosse existindo a cura através da palavra. Nós precisamos falar. Então, pensando ali nas crianças, as crianças têm apresentado muitos pesadelos. Agora, não, desde sempre, porque isso é natural. Mas, mais do que nunca, vamos criar oportunidade para que possamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções? Vamos escutar com mais atenção o sonho, o pesadelo? Vamos criar oportunidades através de brincadeiras ou de jogos para que possamos falar sobre, quem sabe, a morte? Ah, Andréa, mas não dá para introduzir essa palavra assim. Tudo bem, mas vamos criar oportunidades para ventilar. É quase como se fosse fazer um furinho para que saia um pouco, né, de tudo isso, não através de sintomas, que seria a angústia, mas através de palavras. Né? É muito importante poder falar para que possamos elaborar, para que possamos avançar. Né? Então, é isso. Seria mais ou menos, se pudesse assim, nomear algumas questões que eu pensei nesse momento. Claro que você vai dar continuidade àquilo que você achar interessante. Seria isso.
refletir sobre a importância ou não de uma certa rotina, não para soterrar como acontecia antes, mas minimamente eu penso que precisamos, porque os extremos são perigosos. Ou excesso de rotina ou nenhuma, acho que os extremos são perigosos. Será que é interessante um certo projeto, né, para esses dias? A questão do isolamento. Do que se trata isso? Né? Como que você está lidando com essa questão? E oportunidades, como podemos criar oportunidades para que as pessoas possam falar sobre as suas angústias. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse momento para que a gente possa escutar as outras pessoas também, né? Eu estou curiosa para saber, acho que é o Bruno que vai dar continuidade agora, né, Bruno? Obrigada. Acho que eu gostei muito do que a Andrea falou, até fui anotando aqui pontos que eu queria guardar, assim, e acho que eu vou tecer a minha fala um pouco em diálogo com a dela, assim, e construir algo junto, assim. Freud falava uma coisa que é, tipo, que a ideia da psicanálise a proposta era curar o sujeito do sofrimento neurótico, mas que ela não poderia curar da vida, né? Ou seja, a vida segue, independente da gente olhar para a gente, trabalhar questões próprias, a gente segue vivendo e a vida não deixa de trazer desafios e não era função da análise curar disso, né? Ou seja, a gente não estaria imune a tudo isso que a vida segue nos trazendo, assim, né? Já uma outra corrente completamente diferente, distante da psicanálise, que é o pensamento sufi, eles trazem essa ideia do sofrimento evitável e o sofrimento inevitável. E eu acho que tem muita parecência entre as duas propostas, no sentido assim do que a gente vai vivendo, do que a gente vai enfrentando. Sim, tem coisas que é nossa, coisas que a gente vai olhando, vai talvez dando novos destinos, se desvencilhando de algumas coisas, mas que ao mesmo tempo a vida está aí para trazer coisas que não é dessa ordem e que é coisas que é coisas da vida, assim, que é, né, a gente vai seguir sempre enfrentando situações que saem do nosso controle e que nos vão fazer, e que vão nos impactar para além das nossas capacidades de olhar para isso e de elaborar e tudo mais. E então parte do que eu tenho visto, assim, nessa também dialogando, escutando, curioso para ver assim como cada um está enfrentando. Eu acho que assim, cada um na sua vida pessoal, e agora no sentido de que veio para todo mundo, assim, a vida nos traz coisas que vão nos desviar da nossa rotina, vão desviar da nossa rota de vida, assim, né? E tem talvez parte da nossa dificuldade em lidar com o momento também, eu acho que é um equilíbrio, assim, entre como é que a gente mantém a nossa vida nessa situação adversa, e aí eu estou muito de acordo com a Andrea, assim, de que talvez a gente tenha que fazer um pouco de novos esforços, um pouco maiores para manter essa vida, para manter essa rotina quando a princípio não tem uma demanda externa para isso, ou que a demanda está diferente, e ao mesmo tempo, como é que a gente também abre espaço para receber essas mudanças que a vida está nos convidando a olhar. Né? Eu acho que a minha fala vai num equilíbrio assim de como é que essas duas visões elas são genuínas e tem um espaço dentro da gente, assim, né? Então é importante para cada um conseguir aplicar medidas para manter certa ordem em si e na vida, e ao mesmo tempo a vida está vindo com um empurrão assim que a gente precisa também soltar um pouquinho, assim, né? Porque acho que eu vejo assim muitos de nós às vezes sofrendo, todo mundo aqui estava engajado na vida, num projeto pessoal, numa meta pessoal, que às vezes vai ser importante ver como é que eu mantenho isso nessa situação, mas ao mesmo tempo às vezes eu preciso desapegar isso porque tem um movimento maior ocorrendo em nível coletivo e em nível individual, né? Todos nós, assim, às vezes a vida, o quanto que esses empurrões da vida são um empurrão ou um convite para uma nova dança que a gente, às vezes, demora um pouco em poder entender, opa, é um novo convite, né? Eu acho que isso ocorre na vida o tempo inteiro, assim. A gente está lá, engajado numa meta, né? Pôs planos para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, e todo mundo na sua vida, de repente, ocorre algo que tira a gente do trilho, a gente precisa reelaborar. Às vezes é isso, eu estava pretendendo, sei lá, ter um dia super produtivo, mas de repente eu fiquei mal por algo.
e às vezes nos custa até dar um espaço para isso que a gente está sentindo e saber que algumas metas vão ter que esperar um pouquinho, que a vida também não segue os trilhos que a gente propôs para ela, né? A gente vai, estrutura uma vida, a gente organiza tudo, mas a vida ela não é tão estável assim, ela o tempo inteiro tem mudanças. Eu vejo que isso é parte do que a gente enfrenta no dia a dia, antes da quarentena. A gente tem um plano, de repente a vida, opa, te convidou lá para o outro lado, e a gente tem que parar, né? Tipo, seja por uma coisa que vem de fora e impõe uma mudança, seja por uma coisa que vem de dentro e também impõe uma mudança. Eu acho que parte, às vezes, da nossa dificuldade com lidar com sofrimentos da natureza que seja, é um pouco o poder aceitar esse convite de algo novo que vem pedir um olhar novo, né? Assim, uma dor que aparece na gente, a gente tem que dar um olhar para isso, tem que um pouco soltar também o rumo de vida que a gente estava indo e dar um olhar para isso, né? E eu acho que essa quarentena veio, ou seja, essa situação toda veio também trazer para a gente, assim, por um lado a gente tem que conseguir manter a vida apesar disso, e por outro lado a gente está sendo convidado a rever a vida, seja a vida em sociedade, seja a vida como, assim, nossos próprios sistemas vai ter que ser revisto, né? Eu vi acho que todo mundo viu uma série de posts com a mensagem assim, né? Quando é que vai voltar para o normal? Enquanto, na verdade, talvez o normal era parte do problema, assim. Então, a gente vai ter que se reinventar. E, como a Andrea falou, de um jeito que eu gostei muito, assim, tipo, o quanto ao nosso próprio contato com a gente está sendo convidado a olhar de novo, a reinventar. O quanto esse isolamento social, na verdade, está nos convidando para olhar para um isolamento de si que talvez a gente estava vivendo. E aí esse é o segundo ponto que eu quero frisar, assim, eu fico impressionado um pouco com o quanto parte dos sofrimentos que muita gente está enfrentando tem a ver não com uma situação concreta de enfrentamento, mas com a situação, quando eu sou privado de uma série de entretenimentos ou de rotina, eu tenho que ficar comigo, e isso em si é, não sei, entediante, né? Como que a situação de ter poucos recursos de entretenimento, ou de sair na vida, de trabalhar, o ficar comigo é uma situação, às vezes, difícil. Isso, né, tipo, assim, eu lembro nos primeiros dias da quarentena, era muita piadinha sobre o tédio, e agora não tem mais o que fazer, já fiz de tudo e agora não tem mais nada. E eu me impressiono assim, como assim quando a gente está em contato com a gente não tem mais nada para fazer? Eu não consigo entender o que é não tenho nada para fazer comigo, assim, né? Tem tantas possibilidades do que a gente pode fazer com a gente, desde ler um livro, há tantas possibilidades de se conhecer. Então, acho que esse movimento também vem mostrar, talvez, para a gente, esse isolamento de si que a Andrea falou, assim, né? E talvez é um convite, igual que externamente a gente está sendo convidado a rever a vida, a se abrir a novas possibilidades, internamente também a gente está sendo convidado a olhar para si, assim, né? E eu acho que, então, olhar para si e ver o que eu faço com isso, e talvez explorar possibilidades diferentes de estar comigo, é tanto uma maneira de estar bem no momento, quanto uma maneira de lidar com essas coisas que vão surgindo, com a angústia, com as diversas formas de sofrimento, que daí, como a Andrea também muito bem falou, é singular de cada um, né? A gente está aqui fazendo apanhados um pouco gerais que podem não servir, mas no final é sempre uma questão de singularidade. E, ao mesmo tempo, acho que é parte do que a gente está sendo convidado a olhar, assim, né? Então, eu acho que, assim, é um momento também para as diversas formas de sofrer que a gente pode estar vivendo, seja externamente como internamente, é também um momento de olhar para isso. E eu acho que essas várias formas de compartilhamento, de como olhar para isso, é importante, né? Então, a Andrea falou de um projeto, eu acho que isso é importante, acho que várias coisas, assim, que a gente pode trazer para esse momento, assim, né? Talvez seja o momento de aprender sei lá, a meditar, a fazer terapia, a se explorar e a se conhecer de diversas formas, aí cada um vai encontrando as suas, assim, né? Eu acho que tanto no olhar para si, quanto olhar para as relações também, porque, assim, tem gente que vai estar mais sozinho nesse momento, sei lá, mora sozinho, tem gente que vai estar mais em família,
E eu acho que é oportunidade também para a gente se reinventar, tanto nesse contato consigo, quanto no contato com o outro, assim. O quanto talvez... Eu gostei muito, né, do que ela falou, assim, tipo, talvez, então, assim, é o momento em que a gente tem a oportunidade para estar aqui junto e falar do que a gente está vivendo. Então, se está tendo pesadelo, se a gente está com medo da morte, se a gente está sofrendo para várias coisas, talvez seja o momento de pôr isso em fala, de dar um lugar para isso aparecer em fala, inclusive estreitar os laços, assim, né? Então, me parece que é um momento de desafio, mas, ao mesmo tempo, também um momento de oportunidade para dar espaço para viver novas coisas. E isso, assim, eu sou, por um lado, eu sou otimista do que a gente pode fazer com isso, não otimista de ver, não de que o momento seja positivo, mas de ver oportunidades do que a gente pode fazer, assim, né? Dentro disso, então, assim, eu acho que tem dois olhares que é importante a gente se dar, assim, que é o olhar do acolhimento e o olhar do enfrentamento, assim, acho que nenhum devia ser tomado como total e, ao mesmo tempo, eles, na sua parcialidade, se completam, assim. Que, assim, se das várias formas, cada um de uma maneira está sendo convidado para olhar para algo, né, eu falei, às vezes o empurrão da vida também é um convite para um novo passo, para uma nova dança. Eu acho que também é importante a gente dar um espaço para acolher o que a gente vai sentindo, sabe? Assim, de um lado manter a rotina e, por outro lado, dar esse espaço. Assim, a gente, né, se permitir um pouco de estar perdido nesse momento, se permitir que a gente sofra de outras coisas nesse momento, se permitir dar um lugar para essa angústia que não tem nome e que a gente possa tentar pôr palavras dela. A palavra não dá conta necessariamente, mas nem por isso a gente deixa de tentar. E, ao mesmo tempo, também, assim, equilibrar esse lado, esse discurso de acolher e dar um espaço para isso, com um discurso de também, ok, também é um momento de enfrentar, assim, talvez é um momento de também não só, assim, equilibrar esse olhar com olhar para os outros. Às vezes tem um monte de coisa que a gente pode estar fazendo à nossa volta, tem um monte de gente para ajudar, tem um monte de gente que talvez está precisando falar e ter uma escuta e não tem essa escuta e a gente poder dar. Eu acho que também esse senso de, às vezes, acho que a gente tem que equilibrar o acolhimento com essa angústia e, às vezes, um jeito de enfrentar essa angústia que é também pondo isso num ato que vai além da gente mesmo, assim, né? Então, também é um momento de servir, sabe? Também é um momento que, se a gente tira um pouco o olhar só do umbigo e olha para quem está em volta, olha para quem está família, pergunta como é que eles são, dá um espaço para acolher o sofrimento de cada um, talvez olha para um pouco, até para um círculo além da família e pode ver, né, tipo, o que mais que eu posso fazer. Eu acho que momentos de grande necessidade também têm esse potencial de evocar grandes poderes na gente e, às vezes, a gente até se surpreende com o que faz quando se permite servir, assim. Então, eu acho que esse equilíbrio entre dar um espaço, se permitir sofrer, se permitir estar perdido, se permitir não estar entendendo, se permitir, eu acho que ele é importante e, ao mesmo tempo, também, em algum momento, vamos lá, levanta e o que eu posso fazer hoje, deixa eu manter minha rotina, deixa eu talvez me dedicar a um projeto, que oportunidades esse momento tão livre para muitos pode me dar para criar coisas novas. Assim. Eu acho que a criatividade é também uma boa forma de enfrentar a situação, seja a criatividade de estar consigo, criatividade de estar com os outros, criatividade também de servir um pouco aos demais nesse momento, olhar um pouco para a coletividade. Acho que minha fala é um pouco essa. Acho que a fala do Bruno e da Andrea foram bastante pertinentes, né, em relação a tudo isso que está acontecendo. A minha linha vai nesta mesma direção, embora eu trago o tema da angústia e da incerteza um pouquinho por questionamento e para reinvenção de duas grandes instituições sociais, né, família e escola. Antes disso, eu preparei alguns slides aqui, garimpando aí, eu acabei encontrando um livro muito interessante, né, de um escritor americano, o professor Lawrence Steinberg, onde o título do livro são os 10 princípios básicos para educar os seus filhos. Muito interessante o que ele traz aqui, bastante pertinente, né? Ele é um pesquisador, filósofo, psicólogo, enfim, vai nessa área toda aí, né, da área educacional e de orientação.
E eu acho que o slide vai entrar daqui a pouquinho aqui também, mas se não entrar, tranquilo, onde ele vai, assim, colocar algumas situações, né? Por exemplo, tudo que já foi dito, né? As atitudes do dia a dia, ela é mais importante do que os conselhos, né? Então, como uma primeira atitude que ele coloca como um primeiro princípio, né? Um outro princípio, demonstrar afeto aos filhos. Isso não torna eles mimados, né? Isso é saudável. É saudável abraçar, é saudável ouvir, é saudável conversar. Né? Um terceiro princípio, não envolver-se com a vida dos filhos aumenta mais o risco das delinquências. Um quarto princípio, tratar os filhos de acordo com a etapa da idade de crescimento. Eu acho que isso é demonstrar também respeito. Um outro princípio, o quinto princípio, estabelecer regras e limites desde cedo. Né? Isso é fantástico para que essas crianças que se tornarão adultos, né, possam administrar esses problemas, né, os seus problemas depois. Como um sexto princípio, encorajar os seus filhos a tornarem-se independentes. E aí ele chama a atenção que independência não é rebeldia. Um sétimo princípio, ser coerente, né? Se as regras da casa mudaram, a culpa não é dos filhos, mas sim dos responsáveis. Um oitavo princípio, evitar castigos físicos e agressões verbais. Um nono princípio, explicar as suas decisões e ouvir o ponto de vista do entendimento dos filhos. E o décimo princípio, então, tratar os filhos com respeito. Por quê? Porque as crianças tratam os outros como elas são tratadas. Então, esse livro, Os 10 Princípios Básicos para Educar os Seus Filhos, é bem interessante, claro, não é a solução para todos os problemas, né, mas nos traz um pouquinho essa visão. Bom, jogando isso, mais como uma dica de leitura e também compreensão, uma visão filosófica e pedagógica nesse sentido, nesse outro slide que aparece aí, né, onde vai aparecer justamente esse tema que eu trago, né? Nunca se falou tanto da educação dos filhos, como se falou ultimamente, nunca se fala da importância da escola, como se falou atualmente, né? Então, essa pesquisa e esse aprofundamento, ele faz com que as pessoas estudem, se aprofundem, e não só pesquisadores e educadores. Os pais também acabam, né? Só que é tanta dica que às vezes os pais acabam ficando desnorteados, né? Bom, eu vou aplicar tal regra, tal método, eu vou aplicar A, B, C, e acabam não aplicando nada. Por outro lado, né, como eu já disse anteriormente, não há fórmulas mágicas, né? Mas eu acho que um tema, que é algo que eu acredito em minha vida, que a gente deve ensinar às crianças, ou o próprio ser humano, a ser feliz antes de ser perfeito. E a filosofia, ela vem aqui ao encontro também, como foi falado das linhas psicológicas, né, a angústia, né, nada melhor do que relembrar, quem já teve a oportunidade de conhecer ou de ler alguns capítulos da obra Ser e Tempo, de Heidegger, fantástico, onde vai nessa linha aí, a felicidade ou a angústia, o bem ou o mal, eu ou o outro, o quê? E então esses tempos de pandemia vai nos fazendo com essa convivência forçada, vai fazer com que os pais também pensem, poxa, a responsabilidade dos filhos voltou para mim, não mais para a escola, né? E aqui eu deixo bem aí claro, né, que a escola, ela tem um papel, né, e a família tem um outro papel. Os dois fazem a mesma coisa, é aquela história, quando todo mundo faz, ninguém faz. Então, eu trago esses questionamentos nesse sentido também, assim, né? E então, os educadores, nesse modelo, são profissionais da educação que precisam orientar e educar as crianças, os adolescentes, os jovens, a aprenderem a ouvir, aprenderem a dialogar, aprenderem a se colocar no lugar do outro, aí entra o papel da alteridade, né? Onde se fala tantas outras coisas e talvez se esquece um pouco disso. Seguindo, e aí então a gente tem o programa Educar para o Pensar, que ele vai nessa linha, né? Influenciamos tantos educadores, tantos pais, tantas crianças, né? Famílias, onde se traz aqui de novo, no papel das duas instituições, né? Escola e família, quem é quem,
né, e através dessa metodologia que o programa Educar para o Pensar traz, né, da lida, onde se lê, se investiga, se dialoga e se procura algo para agir, para resolver os problemas, né? Então, a visão da filosofia, ela tenta trazer, ou tenta colocar, como o próprio Nietzsche dizia, né, ela não é o caminho, ela é apenas um farol que indica que ela não é o caminho, mas ela é um farol que indica que existem outras possibilidades e outras rotas, né? Então, a filosofia e a pedagogia, juntas com outras ciências, a psicologia, no caso aqui, ela deve nos ajudar nesse processo educacional, sim. Conhecer-se, aprender, conviver, né, ouvir, dialogar, ser responsável pelos atos e palavras da gente. Eu acho que isso é muito importante. Isso tem a ver também, né, com Jacques Delors, quando ele lança aí os 4 pilares da educação no século XXI, né, em que a Unesco coloca aí como uma linha de frente da educação a partir do século XXI. E aí, claro, nesse período, novamente, eu trago aqui o papel das instituições, escola e família. E, claro, não vou ler isso aqui, só colocando os pontos principais, né? A escola é o lugar da aprendizagem e a família, ela educa. Então, a escola é um lugar da comunidade que se aprende junto, trabalha junto, onde se formam pessoas civilizadas. Por outro lado, a escola também não pode apenas seguir nessa linha conteudista, em que ela se deixa também impor, né? Ela vai nessa linha também, ela precisa cortar, né, alguns vícios que os grandes grupos educacionais colocam dentro da escola, né, como a minha escola é A, a minha escola é B, e isso deve se deixar de lado. Esses tempos é um tempo de reinvenção, né? Esses tempos é um tempo de parar, né? E aí, como um outro filósofo que eu gosto muito, Edmundo Husserl, onde ele aplica o método da fenomenologia, que ele diz: você precisa dar um passo atrás e observar, né? Deixar que a coisa se desperta, ela vai despertar a tua consciência para que tu possa conhecê-la. E um filósofo que eu descobri esses dias numa leitura aí, o Peter Sloterdijk, ele vai falar que a vida atual, ela não está convidando as pessoas a pensar, mas serem meros espectadores. E aí, de novo, eu volto no papel das 2 instituições principais, escola e família, né? Trazer questionamentos, trazer situações com que nós possamos nos reinventar, né? Trazer situações com que nós possamos cada vez mais estar atentos, que os tempos de angústias também são os tempos de nos conhecer, né? Aí lá vem Sócrates, com a célebre frase que até hoje, né, nos deixa boquiabertos, né? Conheça-te a ti mesmo, né, para que depois tu possa conhecer o teu próximo e assim tu possa se relacionar. Então, claro, não vou me alongar muito, porque eu acho que o nosso papel aqui é justamente trazer questões e colocar para que todos possam também compreender e questionar, e aí, diante disso, trazer outras saídas e outras soluções. Sr. Silvio, deixo a palavra livre para você aí. Obrigado, professor Luciano. Suas colocações também vieram contribuir para essa reflexão. Então, eu pensei em conversar com vocês sobre a pandemia, mas não essa pandemia só de olhar o vírus que está aí, os noticiários que estão colocando, as estatísticas de quantas pessoas, quem não conseguiu superar, quem superou, toma isso, não toma isso. Não, a pandemia é muito mais, num sentido muito mais amplo, pensando essa pandemia, pensando em cada um e em todos. Um pouco do que a Andréia colocou, do que o Bruno também colocou, do que o Luciano colocou, sem a gente combinar, né, cada um de nós preparou um aspecto dessa nossa live, mas essa pandemia aí pensando em mim mesmo, quer dizer, eu, Silvio, o que está acontecendo comigo nesse momento? Eu, Silvio, pensando em todos, o que está acontecendo nesse momento? Então aí, se nós passarmos para o slide seguinte, o que os professores e os pais podem falar sobre a situação da pandemia atual? Agora, olhando o fato social que nós estamos vivendo, né? É um evento mundial. Talvez
pela primeira vez na história, e nós, com certeza, todos que estamos aqui, é a primeira vez que isso acontece conosco. A gente sabe pela história que houveram outras pandemias, mas essa é a primeira. Então, essa novidade é uma surpresa para nós. E aí a gente está meio que... nós até pouco tempo atrás, a gente tinha o controle sobre a natureza, principalmente essa natureza de ir, vir, ou fazer várias coisas, e agora a gente não tem mais esse controle. Certamente, nessa pandemia, os profissionais da saúde, os médicos, os infectologistas, eles possuem um olhar muito mais treinado para descrever a realidade, prescrever ações, sem dúvida nenhuma. São especialistas nisso e a sociedade começa a valorizá-los muito mais. Eu acho que isso é importante. Mas também temos políticos, né? Temos governantes, quando bem intencionados, ou seja, né, estão preocupados com o bem comum, discutem ideias, apontam caminhos melhores para a organização da sociedade nesse momento de grande desafio. E os filósofos, e os educadores, e aí eu falo pais, professores, o que podem dizer? Hegel, né, ele dizia desse paradoxo que eu estou tentando levantar aqui, ele dizia da coruja de Minerva. E é interessante que lá no primeiro ano, e quem trabalha, está na sala e trabalha com o nosso material, sabe que lá no livro do primeiro ano, na alfabetização, a gente faz uma discussão com as crianças em sala de aula, quando a gente mostra a coruja e o galo. Nós estamos falando aí de Hegel, quando ele diz a filosofia, né, a coruja de Minerva como um símbolo do saber, ela alça seu voo no entardecer e no início do crepúsculo aparece. Então a filosofia como um pensamento do mundo não aparecerá até a realidade concluir o seu processo formativo e finalizá-lo. Isso é a ideia de Hegel. Nietzsche vem contra essa ideia e diz assim, nada a ver. E é isso que nós discutimos com as crianças no primeiro ano. O símbolo do filósofo, do pensador, é o galo. Porque o galo anuncia o novo dia. O galo é aquele que mostra o que vai acontecer durante o dia, quando ele, ao sol estar nascendo, anuncia esse novo dia. E aí Nietzsche vem com essa proposta. O pensador, o filósofo, o educador é aquele que mostra alguns caminhos antes deles acontecerem. Bom, mas aí tem algumas questões ali também a mais, eu só coloquei ali Nietzsche, né? Nietzsche dizia que o filósofo é um ser falante. E aí a gente vê, né, nas áreas humanas a gente gosta de falar. O Bruno falou legal, o Luciano falou legal, a Andréia, eu estou me estendendo, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas quando Nietzsche dizia que o filósofo é um ser falante, então, como todo ser humano afetado pelo momento atual, gostaria de expressar um desejo sincero e coerente de pensar o próprio tempo para agir com sabedoria. Sabedoria de Sofia, né? Que é uma palavra tão antiga e fundamental para a filosofia. E aí, né, essa pandemia, ela é real, ela destrói vidas. Além de destruir vidas, ela pode destruir o nosso modo de viver. E já destruiu, aquilo que o Bruno dizia, né? E nós temos que compartilhar, né, o mundo em que habitamos. Então, essa pandemia contaminou a forma de ver o outro, aumentando o racismo, muitas vezes, né, contra os orientais, os imigrantes, aqueles que estão doentes, ou os idosos. Então, é uma forma de destruição que está acontecendo. Essa pandemia expõe o medo, né, da nossa vulnerabilidade. Até uns dias atrás, achávamos imunes. Hoje a gente percebe que é vulnerável. Contamina a subjetividade, nos tornando histéricos e paranoicos. E limita a nossa liberdade de ir e vir. Quem de nós não está sentindo isso? Então, essa situação atual ensina que precisamos de uma forma de viver que promova cada vez mais atitudes coletivas de solidariedade,
sem nos levar pela destruição ecológica e pela sociedade de consumo. Uma sociedade do cuidado coletivo, cuidado dos mais velhos, das crianças, dos pobres, olhar o outro com outro olhar. Alguns dizem, né, que essa pandemia não vai promover a solidariedade. Muito pelo contrário, poderá ser um afastamento social. Eu torço e acredito e luto para que seja um momento de solidariedade onde as pessoas possam olhar-se a si mesmo, olhar o outro, né, para que não haja esse isolamento que a Andrea colocava, né, isolamento dos filhos, da família, de si mesmo. Né? Não, para que haja uma solidariedade e um novo modo de agir. Né? E, finalmente, eu termino com uma frase de Aristóteles, que é uma grande lição filosófica. A esperança é um sonho que caminha. Então, nós temos que ter a esperança. A esperança é que nos faz seres humanos. E esse sonho, ele caminha diante, então, de medidas fundamentais nesse tempo que nós vivemos em família. Portanto, é um tempo de fortalecimento dos princípios éticos e espirituais que ajudam a gente a viver a solidariedade, o cuidado e a ação criativa como fundamentais para as nossas vivências familiares e da sociedade em geral. E esse é o nosso papel enquanto educadores, enquanto pensadores, enquanto pessoas que querem fazer com que o mundo seja melhor. E ele vai ter que ser melhor, sem dúvida nenhuma. Não seremos os mesmos, não conseguiremos ser os mesmos. Muito bem. A palavra está livre, pessoal. Se alguém quiser se manifestar, clica lá no seu nome, coloca lá, ou mande uma pergunta no chat. Agora é a hora de a gente poder partilhar algumas informações. Posso aproveitar a oportunidade, porque eu vi que uma pessoa me fez um questionamento, né? Sim. A Maria Terezinha, ela perguntou como reforçar, né, a disciplina nessa quarentena em família. Não me autorizo a dizer, né, como que você poderá fazer na sua casa, mas o que eu posso dizer é que, pensando no isolamento, eu acho que se a gente conseguir um segundo a sós, por exemplo, com o filho, com o marido, seja com quem for que estiver dentro da sua casa, 1 minuto de conexão, de poder falar de verdade o que está sentindo e escutar, porque muitas vezes a gente fala e o outro não está conectado conosco. É uma fala vazia. Então vamos ver se a gente consegue 1 minuto que seja dessa fala plena, dessa fala que conecta. Eu penso que os efeitos serão muito... É incrível como a gente observa os efeitos quando esses raros momentos acontecem, né? Então, eu gostaria de compartilhar um pouco disso que eu acredito. Eu acredito no momento de conexão que eles são raros. Não é fácil acontecer esses instantes, né, de real aproximação. Obrigada, pessoal. Não, primeiro, concordo muito com isso que a Andrea falou. Acho que não teria o que adicionar, mas concordo muito, né? E eu gostei muito da metáfora do galo e da coruja, assim. Acho que e até encaixa no que eu estava falando, assim. Parece que a coruja também, né? O galo seria esse, vamos lá, vamos reinventar a vida e vamos enfrentar, assim. A coruja também, como o pássaro da noite, também um lugar para dar espaço para essas angústias. Gostei muito da reflexão, assim. E gostei muito da citação do Luciano, do Sloterdijk, que é um filósofo pouco conhecido, assim, pouco citado até, mas que eu gosto muito, assim, e acho que ele tem toda uma reflexão sobre as nossas formas de agrupamento e convivência. Acho que é um filósofo que vai ganhar uma relevância que vale a pena ler nesses momentos, assim. Gostei da citação. Legal. Eu só queria, então, finalizar agradecendo imensamente ao Bruno, à Andrea, ao professor Luciano, a toda a equipe da Editora Zófos e do Centro de Educação para o Pensar, que não mediram esforços para que essa live pudesse acontecer, e a gente ficou muito feliz pela
recepção durante a divulgação. Então, quero agradecer pessoalmente a cada um de vocês que fizeram essa live ser uma realidade. E estamos à disposição para continuarmos essas conversas e reflexões. Vocês estão aí vendo na tela de vocês, tem aí o nome, o WhatsApp, o e-mail de cada um de nós, do Bruno, da Andréia, do Luciano, meu, contatos para que a gente possa estar continuando essa conversa. Para finalizar, nós começamos com a história de Gandhi, né? Que seja a mudança que você quer ver no mundo, nesse mundo que já está diferente. Então, nós temos que ser essa mudança. Nós que temos que começar a fazer, cada um de nós. E esse Dialogando o Momento, que nós iniciamos hoje, né, no dia 16 de abril, essa live, ela vai continuar todas as quintas-feiras. Nós decidimos ontem numa reunião. Então, no dia 23, próxima quinta-feira, nós vamos ter a participação dos educadores. Jefferson, que é daqui do Centro de Educação para o Pensar e da Editora Zofos, o professor Bruno e o professor Douglas, que são do Colégio Natureza, de Araraquara, interior de São Paulo. O que eles, nessa live, o que eles vão estar conversando, né? Sobre o futuro da política, reflexões sobre a filosofia política, sobre decisões, sobre escolhas. E na última quinta-feira, dia 30, se eu não me engano, nós vamos ver as questões éticas, onde o professor Pedro Lucino vai estar conversando com professores do Nordeste, lá de Teresina, de Fortaleza, do Maranhão, sobre questões éticas nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que com isso a gente começa a trabalhar questões filosóficas. Hoje nós trabalhamos as questões humanas dentro da psicanálise e da psicologia e filosofia. E na semana que vem a gente já vai para questões políticas desse momento que nós estamos vivendo. E na última semana desse mês de abril, a gente, nesse programa, né, Dialogando o Momento, vamos trocar essas ideias, tá bom? Então, eu queria encerrar essa nossa live dizendo que foi muito bom estar com você, né, que aceitou o convite e está conosco nessa reflexão. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Cuidem-se, né? Vamos aí seguir o que as autoridades sanitárias estão recomendando, para que a gente possa estar bem, os nossos familiares possam estar bem, e daqui um pouco as pessoas com quem nós trabalhamos, nossos alunos, colegas de trabalho, possamos encontrá-los bem também nas atividades que vamos retomar daqui a um tempo. Muito bem, fiquem bem e contem conosco sempre. Um grande abraço para todo mundo e felicidades.